Seja bem-vindo ao nosso canal Madeira Legal. Meu nome é Claudinei Freitas. Estamos apresentando uma série de instruções publicada pelo IBAMA. Nessa aula de número 5 foi mostrado a cara do DOF mais rastreabilidade, o documento em si. E aqui fala sobre todas as transações possíveis. Esperem que gostem dessa iniciativa, pois defendemos a legalidade da madeira. Então se inscreva no canal, dá um joinha, comente, compartilha para ajudar o IBAMA e o Brasil com todas as informações corretas. Nós já postamos nesse mesmo canal vídeo aula 1, 2, 3, 4. Esse é o quinto. Bom vídeo para todos. E aí eu vou entrar num aspecto mais da característica ali do DOF, né? Foi algo que eu já falei para vocês, então eu vou só frisar um pouco esse entendimento que é aqui do próprio funcionamento do sistema. Como que o DOF funciona para fazer esse controle da gestão florestal que a gente está falando aqui, controle de comércio, controle de transporte. Esse sistema, ele funciona basicamente como uma conta corrente, né? Uma conta corrente que é de responsabilidade do usuário do sistema. Então, quem é o usuário do sistema? Aquela empresa que tem o CTF, aquela empresa que tem a categoria, que tem a ver com gestão florestal, aquela empresa que tem o certificado digital que acessa o sistema, ele quando tem um pátio no sistema, ou ele tem uma BI, ou ele tem uma Altex, que são aquilo que a gente chama de origem, né? Ele tem uma conta corrente, ele tem um saldo ali no banco. Então, o controle desse saldo, né, o saldo dessa conta corrente dele, é justamente os créditos de produtos florestais. Então, sempre que a gente fala assim, o crédito foi para cá, o crédito foi para lá, a gente está se referindo a essa moeda, a esse saldo de produto florestal que a pessoa tem dentro do sistema. E aí, obviamente, o saldo de produto florestal que ela tem dentro do sistema tem que ser igual ao saldo físico dela, né? Ela precisa ter madeira em pátio condizente com o saldo que ela tem dentro do sistema. E aí, como que funciona essa conta corrente que a pessoa tem no nome dela, né? Funciona toda de forma eletrônica, né? Assim como uma conta corrente mesmo. Então, a pessoa ela pode emitir DOF, ela tem lá o saldo dela, ela emite DOF, vende para mim, vende para a Raíza ou vende para o custódio, e com isso ela faz uma transferência do saldo dela, porque quando ela emite para mim e eu recebo o DOF, eu indico, olha, essa madeira chegou no meu pátio, dou o ok no sistema, aquele saldo que era dela agora passa para mim, passa para minha conta. Por quê? Porque a madeira agora está no meu pátio, então o saldo agora também passa para minha conta corrente. Então a gente movimenta essa conta corrente através da emissão do DOF, e essa emissão do DOF funciona como uma transferência do saldo de uma pessoa para outra. A gente tem também as operações que são de câmbio, como eu falei. Tem a tora, eu tenho 100 metros cúbicos de tora. Quando eu informo uma conversão no sistema e transformo essa tora para madeira serrada, isso funciona mais ou menos como uma operação de câmbio, porque eu tinha 100 metros cúbicos de tora, quando virar madeira serrada, eu só tenho no máximo 35 metros cúbicos de tora, né? Por conta daquele fator de conversão que a gente falou. Eu não tenho 100 metros cúbicos de tora e transformo os 100 metros cúbicos de madeira serrada. Eu tenho 100 de tora e transformo em 35 de madeira serrada. É como se eu fizesse um câmbio. Eu tenho $100, ou melhor, eu tenho R$ 100 e eu transformo ali em $20 no máximo, se eu tenho R$ 100. Então, o câmbio ele tem um fator ali para você fazer a operação, né? Você não transforma de igual para igual, o sistema aplica aquele fator de câmbio automaticamente. Então, a operação de conversão serve para isso. Você tem um tipo de produto, você transforma em outro e o sistema aplica essa taxa de câmbio, que é o percentual máximo que ele permite para essa conversão, né? E tem a parte de destinação final, que é a saída do crédito do sistema. Eu tenho lenha, eu vou queimar aqui no meu processo produtivo, eu vou indicar essa destinação final e a lenha sai do meu sistema. Então, eu paguei um boleto aqui, o crédito saiu da minha conta e pronto. Perdi aquele saldo que eu tinha porque eu fiz um pagamento, ou eu saquei o dinheiro e fiz um pagamento ali para uma pessoa que está fazendo a obra na minha casa, para o pedreiro, fiz o pagamento, saiu o saldo da minha conta. Isso equivale a uma operação de destinação final.
Tá? Então, o DOF ele funciona como se fosse essa conta corrente. E todas essas operações são feitas pelo próprio usuário. Ele não precisa do órgão ambiental para emitir um DOF, ele não precisa do órgão ambiental para informar uma conversão, ele não precisa do órgão ambiental para informar uma destinação, exceto para habilitar eventualmente essas operações, tá? Porque a empresa que vai fazer a conversão, ela precisa ter uma licença atrelada a ela, porque se entende que é uma serraria. Uma serraria precisa de licença ambiental. Está lá na CONAMA 237, que fala das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Então, o órgão vai lá, fala, a empresa X está habilitada a fazer a conversão, ela tem uma licença, ok, e aí ela automaticamente informa essas operações de câmbio, essas conversões dentro do sistema. Então, a gente vai ver esse funcionamento na prática ali, na parte da tarde, com o Paulo Vinícius, tá bom? Então, aqui eu trago uma figurinha só para ajudar a gente a mentalizar como que funciona essa conta corrente, né? Então, a gente tem aqui a autorização de exploração. A autorização de exploração é o que gera o crédito regular no sistema, é como se fosse um input de dinheiro na minha conta, né? Eu tenho lá meu salário caindo na conta, com a quantidade de dinheiro atrelada a esse salário que eu ganhei, a minha expectativa de crédito, tem lá. No sistema florestal, a pessoa, depois que tem a autorização de exploração, aquela lá do Sinaflor que a gente comentou, ela faz a declaração de corte desse produto, ela indica realmente o volume que ela obteve, né? Ah, eu tinha uma árvore aqui que foi inventariada com 7 metros cúbicos, mas eu cortei ela, ela só tem 6. A pessoa indica aqui, pela declaração de corte, o volume que ela vem cortando, e isso é a entrada de crédito no sistema. Isso é o salário. Ah, caiu aqui na minha conta os 6 metros cúbicos daquela tora que eu cortei. E o que que eu faço com essa conta, né? O que que eu faço com esse dinheiro? O que que eu faço com essa madeira que tem na minha conta? Eu posso emitir o DOF, que é aquela transferência que eu falei, então a tora que estava na minha conta, eu vou transferir para outra empresa e com ela o saldo referente a ela, esse saldo fica na conta de outra pessoa. Se for uma empresa que só compra e vende, fica lá o saldo como armazenamento, ele não precisa, num primeiro momento ele não vai vender, não vai fazer nada, ele só vai ficar lá, então transferir o saldo para outra conta. A pessoa, a própria empresa que detém isso aqui, que detém a autorização, ela pode fazer a conversão da madeira, pode transformar a tora em madeira serrada, que é aquela operação de câmbio que eu mencionei, e a empresa pode também consumir esse produto. Ah, eu produzi eu tinha uma autorização de exploração, parte da madeira eu usei para fazer uma cerca aqui na minha propriedade, então ela indica que consumiu esse produto para fazer a cerca, consumiu na propriedade, e isso equivale àquela operação que eu falei que é o pagamento, é a saída de crédito no sistema. Então, tudo se origina, todos esses créditos legais, eles vêm basicamente das autorizações de exploração e da DI, que eu mencionei lá na frente, mas o grosso mesmo é a exploração legal de floresta nativa. Ele faz o corte e aí o sistema habilita ele para fazer essas outras operações aqui, que vão movimentando o saldo dele para terceiros ou vai indicando que houve o consumo dentro da própria propriedade dele. Então, vamos lá, esse é o DOF, esse é o documento de origem florestal, para quem não conhece, é o documento que acompanha a carga de madeira, tá? Quando ela vai de um lugar para o outro. Aqui em cima a gente tem os dados de quem está emitindo, a gente tem o CTF dessa pessoa que está emitindo, aqui no meio são os produtos que estão sendo transportados, então se a gente está numa operação de transporte, a gente espera que parando esse caminhão aqui que está fazendo esse transporte, a gente encontre exatamente esses 18 metros cúbicos de garapeira e esses 2,4 metros cúbicos de P. Isso sempre corresponde exatamente ao produto que está em cima do caminhão, né? Esse aqui é o documento de transporte. Opa, saiu. Aqui é o destinatário, então eu sei da onde que a madeira está saindo, para onde que a madeira está indo, com todos os dados do destinatário. E aqui nessa parte mais final já tem os dados do caminhão. Indica que é um transporte rodoviário, coloca a placa do veículo que está fazendo esse transporte, o número do documento fiscal associado, a validade do documento, a rota de transporte, e aqui o código de controle, que é o identificador único daquele DOF, que pode ser pesquisado ali numa consulta pública para ver a validade do documento.
Então, o próprio documento de transporte ele tem uma série de itens de segurança, porque você vai ver a empresa emissora, você vai ver se a carga que está sendo transportada é exatamente essa que está indicada no documento, você vai poder conferir os dados do destinatário, os dados do transporte, então, se o caminhão que estiver transportando for diferente desse, é uma infração. Se a nota fiscal que estiver acompanhando a carga for diferente dessa daqui, é uma infração. Se o documento estiver fora da validade, é uma infração. Se estiver fora da rota, aí eu peço, né, que haja um bom senso nessa questão da rota. O campo é limitado, não dá para a pessoa indicar todas as ruas por onde ele vai passar. Então, a gente tem alguns problemas com isso também, de apreensão de carga, porque se entendeu que estava fora da rota. Então, o IBAMA está até padronizando, tentando publicar esqueci, OTN, que a gente chama, Orientação Técnico-Normativa, eu acho, para poder dizer o que tem que estar nessa rota de transporte, para não haver excesso por parte da fiscalização também, porque não é possível colocar tudo aqui, mas ele indica quais são as principais vias, quais são as BRs e quais são as vias estaduais que ele vai pegar, indica o município onde ele começa o transporte nessa BR e o município onde termina o transporte nessa BR. E isso aqui também é um item de segurança. E o código de controle também é um item de segurança, porque você consegue, por ele, ou até pelo QR Code aqui, tá? E código de barra, verificar a versão online desse documento. Por que que isso é importante? Porque a gente sabe que é possível adulterar um PDF. Então, já aconteceu algumas vezes. Você pega o PDF da carga, está aqui 18 metros cúbicos de apuleia leocarpa. Quando você faz a consulta do documento online, essa vírgula não está aqui entre o 8 e o 2, a vírgula está entre o 1 e o 8. Então, a pessoa emitiu um documento para transportar 1,8, então, ela movimentou 1,8 de crédito, mas ela tinha madeira sobrando, ela tinha madeira ilegal no pátio dela, ela botou a carga com madeira ilegal e transportou só 1,8 de crédito. Então, eu sempre recomendo que, estando em fiscalização de barreira, em fiscalização de transporte, se faça a consulta ao documento online para ver se essas informações batem com o do PDF, para evitar de repente, ter acontecido uma adulteração do PDF, ou no sentido de alterar a carga transportada, enxertar uma madeira que não estava no documento original, ou de mudar alguma coisa aqui em relação ao destinatário, a placa do veículo. Então, fica aí a dica para quem faz a parte de transporte, de fiscalização de transporte, de checar sempre a versão online do documento, para conferir a legalidade. Esse é o DOF hoje, tá? Esses itens de segurança já estão todos aqui, tá?